Bem-vindo ao Reddit Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com pessoas que gostam de relatos impactantes. Primeiro relato. Desabafo. Minha noiva, 28 anos, mulher, me traiu meses antes do casamento e não sei se sou um babaca por ainda querer ficar com ela. E aí, amigos do Reddit, eu, 26 anos homem, nunca na vida imaginei que estaria escrevendo um troço desses ainda mais aqui, mas a real é que não tenho mais com quem conversar e sinto que minha cabeça vai explodir com o peso disso tudo. Minha noiva, minha parceira de anos e até outro dia, minha melhor amiga, simplesmente implodiu o nosso futuro. Ela me traiu não uma, mas 2 vezes, com o mesmo cara. E nosso casamento, que era para acontecer daqui a uns meses, agora é só uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Preciso desesperadamente de uma opinião de fora, de alguém que consiga olhar para isso sem essa névoa de emoção que está me cegando. Tudo começou numa saída à noite com as amigas dela, mais ou menos 1 mês atrás. Ela chegou em casa tarde, mais bêbada que o normal, e ficou agindo de um jeito esquisito nos dias seguintes. Distante, no celular o tempo todo, com um sorrisinho vago que não era para mim. Na hora, eu deixei para lá. Eu confiava nela de um jeito absoluto, incondicional. A ideia de que ela pudesse fazer alguma coisa para me magoar era tão absurda que nem passou pela minha cabeça como uma possibilidade real. Hoje, me sinto um completo idiota por essa ingenuidade, por ter acreditado numa fachada que já estava desmoronando sem eu nem perceber. A confirmação, a verdadeira facada nas costas, não veio dessa primeira noite. Veio 1 semana depois. Ela admitiu ter dormido com outra pessoa nessa segunda vez. Quando eu mostrei as provas que ela não tinha como negar, uma mensagem que eu vi sem querer na tela do celular dela, ela desabou a chorar. Admitiu o erro, como ela chamou. Me deu um nome falso pro cara, uma história inventada sobre como estava confusa e carente, e jurou que tinha sido um deslize, uma coisa de uma vez só, um momento de fraqueza que nunca mais ia se repetir. E eu, no meio do choque, quase acreditei. O problema, galera do Reddit, é que eu sei que essa não é a história toda. O que ela não sabe é que eu descobri a primeira traição, a da tal saída com as amigas. Um amigo meu, sem saber de nada, comentou comigo que tinha visto ela saindo de um bar com um cara que ele não conhecia, e a descrição batia certinho com as mensagens que eu li depois. A linha do tempo se encaixava perfeitamente. A mentira dela não foi só sobre o ato em si, foi uma construção elaborada para minimizar o estrago e se colocar como vítima de um único erro, não como alguém que planejou e repetiu a dose. Com essa informação na mão, decidi dar a ela uma última chance de ser honesta, de salvar o pingo de respeito que eu ainda tinha por ela. Eu perguntei, na lata, sobre aquela primeira noite, de forma calma, dizendo que precisava de transparência total para a gente poder sequer pensar em seguir em frente. A reação dela me gelou até os ossos. Ela me olhou nos olhos com uma firmeza assustadora e negou. Insistiu com toda a teimosia do mundo que não aconteceu nada, que eu estava sendo paranoico e inventando coisa para magoá-la ainda mais. A frieza que ela usou para mentir foi pior que a própria traição. Foi nesse exato momento que tudo acabou para mim, pelo menos na teoria. A imagem da nossa vida juntos, do altar, dos filhos que a gente planejava ter, tudo virou fumaça. A mulher que eu amava não era só alguém que cometeu um erro. Era alguém capaz de me olhar nos olhos e criar uma realidade paralela só para se proteger. Cancelei o casamento no dia seguinte. Ligar para os fornecedores, um por um, explicando que a festa não ia mais rolar, foi uma das coisas mais humilhantes e dolorosas da minha vida. Cada ligação era um prego no caixão do nosso futuro. O mais surreal é que, logo depois de um dos nossos últimos jantares, um encontro onde a gente tentou conversar, ela estava trocando mensagem com o outro cara. Eu vi as notificações quando ela foi ao banheiro. Eles estavam combinando de se encontrar de novo. Depois de todo o choro, de todos os pedidos de perdão, de todas as promessas de que eu era o amor da vida dela, a prioridade dela era garantir a próxima transa. Meu estômago revirou. O enjoo não era só pela traição, mas pelo desaforo.
pela falta total e completa de respeito por mim e pela nossa história. Agora, chegamos na parte em que eu provavelmente pareço um idiota sem amor próprio. Mesmo depois disso tudo, depois das mentiras descaradas, da manipulação e da traição contínua, uma parte de mim ainda quer continuar o relacionamento. Uma parte estúpida e desesperada do meu coração se agarra na lembrança da mulher com quem eu passei os últimos 8 anos, a mulher que me ajudou a amadurecer, com quem eu dividi todos os meus segredos e sonhos. Eu me pergunto o tempo todo se sou louco por ainda querer salvar algo que, objetivamente, já está morto e enterrado faz tempo. Eu sei que tenho meus defeitos. Não sou um parceiro perfeito. Tiveram épocas em que eu estava mais focado no trabalho, em que talvez eu não tenha dado a atenção que ela merecia. Eu venho trabalhando ativamente para melhorar essas falhas, para ser um homem melhor para ela e para mim. Mas nada, absolutamente nada, justifica o que ela fez. Nenhum erro meu se compara à decisão consciente de me trair, de dormir com outra pessoa e, o pior de tudo, de mentir sobre isso repetidamente, me olhando no olho enquanto fazia. Mesmo assim, a esperança, essa coisa teimosa e traiçoeira, continua aqui. Eu estaria totalmente disposto a tentar superar isso, a fazer terapia de casal, a reconstruir a confiança do zero, se ela pelo menos chegasse para mim com a verdade completa. Se ela admitisse tudo, sem desculpas, sem nomes falsos, e cortasse o contato com o outro cara para sempre. Sei que isso é, muito provavelmente, uma fantasia. Uma fantasia de um cara de coração partido que se recusa a aceitar a realidade, mas não consigo evitar de pensar nesse cenário. Minha pergunta para vocês, estranhos da internet, é essa. Eu posso querer isso e ainda assim me respeitar? É possível desejar uma reconciliação depois de uma traição tão calculada e profunda sem me anular completamente como pessoa? Onde a gente traça a linha entre o perdão e a falta de amor próprio? Sinto que estou numa encruzilhada e os dois caminhos levam a um abismo de dor e incerteza. Continuar parece masoquismo, mas desistir parece que é arrancar uma parte vital de mim. Até pouco tempo atrás, a confiança que eu tinha nela era a base do meu mundo. Era o pilar que sustentava todos os nossos planos. A certeza confortável de que, não importava o que acontecesse, a gente tinha um ao outro. Agora, esse pilar desabou e levou tudo junto. Me sinto tão estúpido por ter sido tão cego, por ter acreditado em cada palavra, em cada promessa. A sensação de ter sido enganado de uma forma tão completa me corrói por dentro, deixando um vazio que eu não sei como preencher. A solidão é esmagadora. A gente mora junto, nosso AP está cheio de memórias dela, de nós dois. Cada canto, cada objeto, conta uma história que agora parece uma piada de mau gosto. Eu durmo no nosso quarto, na cama que a gente dividia, e o espaço do lado dela parece um buraco negro e gelado. Não tenho muitos amigos próximos para quem eu possa contar todos esses detalhes sujos, e minha família simplesmente diria para eu largar ela de vez, sem entender a complexidade do que eu sinto. Me sinto isolado na minha própria dor. O que mais me machuca é a perda da minha melhor amiga. Antes de ser minha noiva, ela era minha confidente. Era a primeira pessoa para quem eu ligava quando algo bom acontecia e o primeiro abraço que eu procurava quando o mundo parecia pesado demais. Perder minha parceira romântica é devastador, mas perder a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, isso é uma dor de outra categoria. É como se a pessoa que eu conhecia tivesse morrido e sido trocada por uma estranha que usa o rosto dela. A ideia de recomeçar do zero aos 26 anos me apavora. A ideia de passar por todo o processo de conhecer alguém, de me abrir de novo, de construir confiança, parece uma tarefa impossível agora. Todo o meu futuro estava desenhado ao lado dela. Uma casa com um jardim pequeno, talvez um cachorro, as viagens que a gente queria fazer, os nomes dos nossos filhos que a gente escolhia de brincadeira. Agora, o futuro é só uma tela em branco, e eu não tenho nem força para segurar o pincel. Às vezes, eu me pego olhando nossas fotos antigas, procurando um sinal, uma pista de que algo estava errado. Mas não acho nada. Só sorrisos que parecem genuínos, olhares de cumplicidade e a felicidade de duas pessoas que se amavam pra caramba. Ou pelo menos,
Era o que eu pensava. Será que tudo foi uma mentira? Será que eu estava vivendo numa bolha, completamente por fora da realidade dos sentimentos dela? Essas perguntas me assombram durante as longas noites de insônia. Estou tentando focar em mim. Voltei para a academia, estou tentando ler mais, passar mais tempo fazendo coisas que eu gosto. Mas é difícil. A sombra dela está em todo lugar. Uma música no rádio, um prato que a gente costumava cozinhar juntos, uma série que a gente via na Netflix. Tudo é um gatilho para a dor, uma lembrança constante do que eu perdi. Me sinto fraco e patético por não conseguir simplesmente virar a página, por ainda estar agarrado a um fio de esperança. O casamento cancelado é um pesadelo logístico e emocional. Tive que contar para os meus pais, que adoravam ela como se fosse uma filha. Ver a decepção no rosto deles foi quase tão ruim quanto descobrir a traição. Eles não entendem por que eu ainda cogito a possibilidade de perdoá-la. Para eles, a questão é preto no branco. Para mim, é uma confusão de 50 tons de cinza, onde o amor e a dor se misturam de um jeito que me deixa completamente paralisado. A questão da confiança é o centro de tudo. Mesmo que ela, por um milagre, confessasse tudo e prometesse mudar, como eu poderia voltar a confiar? Como eu poderia não sentir um aperto no peito toda vez que ela saísse com as amigas? Como eu poderia não fuçar o celular dela escondido, me transformando na pessoa desconfiada e ciumenta que eu nunca quis ser? A traição não destrói só o presente. Ela envenena também qualquer chance de um futuro em paz. Por outro lado, o amor que eu sinto por ela, ou pela pessoa que eu achava que ela era, ainda é real. Não dá para desligar um sentimento de 8 anos como se fosse um interruptor. É uma conexão profunda, enraizada em anos de experiências compartilhadas, de apoio mútuo e de intimidade. Jogar tudo isso fora parece um desperdício trágico. É por isso que eu me agarro à ideia de que talvez a pessoa que eu amo ainda esteja lá, em algum lugar debaixo de todas as camadas de mentira e engano. Sinto que estou travando uma batalha dentro da minha própria cabeça. Minha razão grita para eu fugir, para me proteger, para cortar todos os laços e nunca mais olhar para trás. Me diz que eu mereço mais, que mereço honestidade e respeito. Mas meu coração, teimoso e ferido, sussurra o nome dela. Me lembra dos bons momentos, da risada dela, do jeito que ela me abraçava. E essa guerra interna está acabando comigo, me deixando completamente exausto. A parte mais difícil de aceitar é a premeditação. Não foi um erro de uma noite de bebedeira. Foi uma decisão, seguida por uma segunda decisão uma semana depois, tudo isso enquanto a gente planejava nosso casamento. Enquanto a gente escolhia flores e provava bolo, ela mantinha uma vida dupla. A frieza necessária para fazer isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como você consegue olhar para a pessoa com quem vai casar e, ao mesmo tempo, planejar traí-la? Ela continua tentando falar comigo, mandando mensagem dizendo que me ama, que cometeu o maior erro da vida dela e que vai fazer qualquer coisa para consertar. Mas as ações dela não batem com as palavras. As ações dela mostram que sua primeira reação não é a honestidade, mas sim o controle de danos. Ela não está tentando consertar a gente. Ela está tentando consertar a própria imagem, a própria consciência, admitindo só o que ela foi forçada a admitir. Então, é aqui que eu estou. Sozinho no apartamento que deveria ser nosso ninho de amor, olhando para uma aliança de noivado que agora parece um objeto amaldiçoado. Me sinto perdido, humilhado e profundamente triste. O futuro que eu planejei com tanto cuidado e amor foi roubado de mim. E a arquiteta dessa destruição foi a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Estou tentando encontrar forças, mas agora me sinto completamente quebrado. Obrigado se você leu esse desabafo gigante até o final. Eu sei que é longo e repetitivo, mas minha mente está funcionando em loop. Eu não tenho ninguém para quem contar a história toda. E sinto que preciso desesperadamente de uma segunda opinião, de alguma perspectiva. O que eu faço, Reddit? Sou um idiota por ainda ter esperança? Ou existe alguma forma de salvar isso sem perder o último pingo de dignidade que me resta? Qualquer conselho seria muito bem-vindo.
Segundo relato. Minha esposa me traiu, mas no final, quem ganhou fui eu. E aí, galera do Reddit? A história que eu vou contar parece roteiro de filme, daqueles bem malucos. É sobre como eu descobri que minha esposa me traía, mas o universo deu um jeito bizarro de me colocar por cima. Eu conheci minha ex no último ano do ensino médio, lá em 2022. A gente se deu bem na hora, foi aquela conexão instantânea, e alguns meses depois já estávamos namorando. A gente era novo, cheio de planos, e achava que o mundo era nosso. Mal sabia eu, a montanha-russa, que estava prestes a começar e que me traria até aqui contando essa parada para vocês. Em 2023, a gente se formou no colégio e ia começar a faculdade em agosto. Naquelas férias de verão, com muito tempo livre e pouca noção da vida, a gente vacilou e ela acabou engravidando. Descobrimos no comecinho de agosto. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que esse foi o maior erro da minha vida. Eu não consigo nem descrever o pânico que eu senti. Eu tinha 18 para 19 anos. Era um moleque. E de repente ia ser pai. O futuro que eu tinha planejado virou de cabeça para baixo em um piscar de olhos. E eu não estava nem um pouco preparado para o que vinha pela frente. Por causa da gravidez, nossas famílias começaram a fazer uma pressão absurda para a gente se casar. Aquela conversa de fazer a coisa certa, dar um nome para a criança, aquela coisa toda. A gente cedeu, e em janeiro de 2024, lá estávamos nós, casando no civil. Esse foi meu segundo maior erro. Eu era um garoto de 19 anos, casando por obrigação, não por uma decisão madura e pensada. A cerimônia foi pequena, estranha, e eu sentia um nó na garganta o tempo todo. Mas engoli o choro, coloquei o anel no dedo e tentei acreditar que daria certo. Enfim, ela levou a gravidez adiante e nosso bebê nasceu. Foi um período de muita alegria, mas também de muito medo. Infelizmente, a felicidade durou pouco. Alguns meses depois do nascimento, nosso filho faleceu por causa de um problema cardíaco que ninguém tinha detectado. Foi o golpe mais duro que eu já levei na vida. Foi difícil pra caramba pra nós dois. Um sofrimento que eu não desejo pra ninguém. Mas de alguma forma, eu achei que a gente tinha conseguido superar juntos, que aquela tragédia tinha nos unido. Eu realmente acreditei que o pior já tinha passado. O semestre de outono da faculdade estava chegando e eu tinha mudado de universidade, uma que exigia que eu fosse presencialmente. Ela estava fazendo uns cursos online, então decidimos que era a hora de ter nosso próprio canto. Alugamos um apartamento de um quarto pequeno, mas nosso. Era a primeira vez que a gente ia morar junto de verdade, sem a asa dos nossos pais, pagando nossas próprias contas. Eu tinha uma ponta de esperança de que essa nova fase, só nós dois, pudesse finalmente nos colocar no eixo e nos dar um recomeço de verdade. Não demorou nem 2 meses depois de a gente assinar o contrato do aluguel para ela começar a me trair. Olhando para trás agora, os sinais estavam todos lá, gritando na minha cara, mas eu estava exausto demais para perceber. Eu estava me matando na faculdade, trabalhando para ajudar nas contas e ainda pegava um puta trânsito todo dia. Minha rotina era insana. A dela era mais fácil, já que ela só trabalhava em tempo integral e fazia as aulas do próprio apartamento. Ela tinha muito mais tempo livre, mas eu, na minha inocência, não via maldade nisso. A rotina era um massacre. Eu trabalhava e estudava umas 65 horas por semana, somando tudo. Ela, umas 40 horas. E mesmo assim, ela ainda tinha a audácia de reclamar que eu não ajudava a limpar a casa o suficiente. Eu chegava em casa quebrado, só querendo cair na cama, e ainda tinha que ouvir sermão. Hoje eu vejo que isso já era um sinal claro de distanciamento, de que a culpa que ela sentia estava sendo projetada em mim. Ela precisava de um motivo para justificar o que estava fazendo, e me transformar no marido relapso era o caminho mais fácil. Os sinais que eu ignorei, infelizmente, eram clássicos. Ela passava muito mais tempo online, trancada no celular ou no computador, sempre com um sorrisinho suspeito. Começou a se isolar mais, preferindo ficar no quarto estudando, em vez de assistir a um filme comigo na sala. Nossa interação física, os beijos, os abraços, tudo diminuiu drasticamente, quase a zero. A gente dividia a mesma cama,
mas parecia que tinha um oceano de distância entre nós. Eu sentia a frieza, mas colocava a culpa no estresse, no luto, em tudo, menos no óbvio. O sinal mais bizarro foi a mudança de opinião dela sobre traição. No começo do nosso namoro, era um ponto final para ela, algo imperdoável, um deal breaker absoluto. A gente conversou sobre isso várias vezes. De repente, do nada, o discurso mudou. Ela começou a falar coisas como: às vezes acontece, não é um bicho de 7 cabeças, depende da situação. Eu achei estranho, mas como eu disse, eu tinha 19 anos e era burro pra caramba. Pelo menos agora eu sei exatamente o que procurar no futuro e não caio mais nesse papo. Ela me traiu por 5 meses no total. 5 meses vivendo uma vida dupla debaixo do mesmo teto que eu. 5 meses mentindo na minha cara todo santo dia. Demorou todo esse tempo para ela finalmente criar coragem ou peso na consciência e me contar. A confissão veio do nada, numa noite qualquer de março de 2025. E quando ela contou, meu mundo, que já estava frágil, desabou de vez. A dor da traição foi amplificada por toda a mentira e pelo tempo que ela me fez de otário. Agora chegamos na parte em que eu ganho. O que pode parecer meio sem lógica, eu sei. Mas a real é que eu fui atropelado por um carro. Sim, é isso mesmo. Fui atingido em cheio e me machuquei feio. E essa foi a melhor coisa que já me aconteceu. Parece loucura dizer isso, mas vocês já vão entender o porquê. O caso ainda está rolando na justiça, então não posso dar muitos detalhes, mas posso adiantar o básico para vocês entenderem a virada de chave que isso causou na minha vida. O carro que me atropelou era um veículo de uma empresa grande, e a culpa foi 100% deles. A lesão foi séria, precisei de cirurgia, e a empresa tinha grana, muita grana. O acidente aconteceu uns 6 meses atrás, e eu ainda estou na fisioterapia. Provavelmente vai levar 1 ano para eu me recuperar totalmente, mas eu já me sinto bem. O ponto é praticamente garantido que vou receber uma indenização de algumas centenas de milhares de reais quando tudo se resolver. Eu descobri o potencial dessa grana em dezembro de 2024. Por causa da lesão, eu não conseguia subir as escadas do nosso apartamento. Então tive que passar 6 semanas na casa dos meus pais. Enquanto eu estava lá, recém-saído do hospital, quase morto, minha digníssima esposa me manda uma mensagem dizendo que estava gostando de ficar sozinha no apartamento. Que coisa maravilhosa de se ouvir quando você acabou de ser atropelado. Sim, era óbvio que ela estava me traindo. Nesse ponto eu ainda não sabia de nada, mas comecei a desconfiar seriamente que tinha algo muito errado rolando. Mesmo machucado e ainda sem saber da traição, eu comecei a planejar nosso futuro. Fui atrás de consultores financeiros, comecei a fazer planos para pagar todas as nossas dívidas com a grana da indenização e investir o resto. Eu estava tentando cuidar das nossas finanças, garantir um futuro tranquilo para nós dois. Não sei se isso irritou ela ou o quê, mas essa minha atitude de tomar as rédeas criou uma tensão bizarra entre a gente. Ela ficava na defensiva, agia de forma estranha toda vez que eu falava sobre dinheiro. A gente ia ficar financeiramente livre, sem dever nada a ninguém, com dinheiro para recomeçar, e mesmo assim, ela estava infeliz com meus planos. A tensão era palpável. Eu não podia trabalhar por causa da gravidade da lesão, então tinha tempo de sobra para pensar e planejar. Talvez ela tenha se sentido pressionada, ou talvez a culpa já estivesse pesando tanto que a ideia de um futuro limpo e honesto comigo soava como uma sentença. Só sei que a cada plano que eu fazia, mais distante ela ficava, e eu não entendia o motivo. Ela finalmente me contou sobre a traição em março de 2025. Assim que as palavras saíram da boca dela, eu não hesitei. Peguei o telefone e liguei para um advogado. No mesmo dia, dei entrada no pedido de divórcio. A cara de surpresa dela foi impagável. Acho que ela esperava que eu chorasse, implorasse, fizesse um drama. Mas eu fui frio como uma pedra. Eu disse a ela lá no começo que traição era um ponto final para mim, e eu sou um homem de palavra. Ela pareceu não acreditar que eu estava realmente levando aquilo a sério. Enquanto o divórcio não saía, eu a fiz dormir no sofá. O apartamento era pequeno, a situação era um inferno, mas eu não ia mais dividir a minha cama com ela. Ela teve que se virar e arranjar um novo lugar para morar. Infelizmente,
eu tive que voltar a trabalhar muito mais, mesmo ainda em recuperação, o que foi bem difícil. Meu corpo doía, eu estava exausto, mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu precisava me sustentar e mostrar para mim mesmo que eu conseguiria seguir em frente sozinho. Minha teoria é que ela se sentiu culpada com a traição e achou que não merecia 1 centavo da indenização. Imagino que a culpa, especialmente depois de 5 meses mentindo, deve ser uma coisa pesada. Mas, sinceramente, eu não sei o motivo real e hoje em dia nem me importo. O que eu sei é que a confissão dela, no momento em que veio, me permitiu agir rápido e me proteger. Se ela tivesse esperado a grana cair na conta, a história poderia ter sido bem diferente e muito mais complicada. Eu também descobri que a mãe dela ficou puta da vida que ela me contou sobre a traição. Acredita nisso? A sogrinha queria que a filha ficasse quieta, aguentasse o casamento de fachada só para tentar abocanhar uma parte da minha indenização. Isso só mostra o tipo de gente que elas são, o comportamento aprendido vindo do esgoto. Mostra também o quão sem noção elas são, para achar que teriam direito a alguma coisa. O dinheiro é para custos médicos futuros, não é um bem do casal. Pela lei do lugar onde eu moro, a única forma dela conseguir metade da grana seria se eu, voluntariamente, depositasse o dinheiro numa conta conjunta, coisa que eu, obviamente, nunca faria. Além disso, eu fiz questão de fazer um divórcio sem contestação. Ela não tinha como brigar por nada. E para fechar com chave de ouro, fiquei sabendo que 2 semanas depois de sair de casa, ela já estava saindo e dormindo com um monte de caras. Isso só prova que o problema sempre foi ela, e não o nosso relacionamento. Enquanto ela estava nessa, eu estava focando em mim. Comecei a fazer terapia para processar tudo. O luto pelo meu filho, a traição, o acidente. Estou indo com calma, cuidando da minha saúde física e mental. E, sinceramente, eu me sinto muito melhor. Não me meti em nenhum relacionamento rebote, porque sei que isso é uma estupidez e nunca funciona. Estou aprendendo a ficar bem na minha própria companhia primeiro, a reconstruir minha autoestima e minha confiança em mim mesmo. Eu também adicionei uma nova regra para futuros relacionamentos. Nunca mais namorar alguém que acha que não precisa tomar os remédios que o médico receitou. Pode parecer específico, mas acreditem, tem um contexto aí que mostra muito sobre a responsabilidade e o equilíbrio de uma pessoa. É sobre cuidar de si mesmo antes de tentar cuidar de uma relação. É uma lição valiosa que aprendi da maneira mais difícil, mas que levarei para o resto da minha vida. Mas é isso. Essa é a minha história de traição com um final feliz. Pelo menos para mim. Eu não tenho raiva dela, de verdade. Eu já a perdoei. Desejo o melhor para a vida dela, mas bem longe da minha. Meu maior conselho para qualquer um que esteja passando por uma traição é este. Pegue toda a sua raiva, toda a sua tristeza e transforme isso em ambição. Use essa energia para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Foque na sua carreira, na sua saúde, nos seus hobbies. A vingança é o sucesso. Vejo que algumas pessoas nos comentários estão dizendo que eu deveria ter ficado com ela, que eu sou imaturo por olhar o lado positivo da vida e não ficar choramingando pelo passado. Para essa galera, eu só digo uma coisa: superar e encontrar a paz não é imaturidade, é força. E para quem acha que minha vitória é só financeira, vocês não entenderam nada. O dinheiro é só a cereja do bolo, um bônus que vai facilitar as coisas. A vitória de verdade, a parte principal, não tem preço. Eu encontrei a paz dentro de mim mesmo. Eu me livrei de um relacionamento tóxico, aprendi a me valorizar e estou construindo um futuro sólido, baseado no meu próprio esforço e na minha resiliência. E só para constar, para uma usuária que disse que também me trairia, pode ficar tranquila. Você nunca teria a chance. Eu aprendi a não namorar lixo. Fica a dica. O que achou dos relatos? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.